Rússia. Agora vamos E ver a aqui é muito semelhança. Isso é caso de necessidade. Aqui é muito difícil ter um lugar que só tenha uma capela da fraternidade. Entendeu? Esse é o caso de necessidade. No caso do É quando Brasil, não né? se tem tudo que é o elemento católico para te salvar. Aham. E agora, dizer que na igreja católica inteira hoje, no mundo, não tem nada católico para salvar as almas, Uhum. aí eles vão dizer, lógico que tem, padre. Nossa, não tem. Desculpa. Desculpa. Não vai. Aí o senhor trouxe outra bula. Eu trouxe a bula Exsurge Domine, que é exatamente contra os erros de Martinho Lutero. Nossa, que da hora agora. Fala. Essa bula é enorme, porque essa bula mostra... O Papa foi teólogo. O Papa mostrou os erros do Lutero. Mas o final é mais importante, porque o final é idêntico ao que o Isso que eu ia Papa... falar, a semelhança. É semelhança que o Papa Leão XIV. Até deixei negrito pra vocês verem. Então, vai. Contudo, com o conselho de nossos irmãos, é importante ler isso aqui do século XVI e ler agora do século XXI, porque muitos acusam que a igreja foi rígida com Lutero. E veja que são as mesmas palavras. Por analogia, eu posso mostrar como a docilidade do Papa Leão pode ser também analogamente aplicada como É o mesmo óculos de Pedro leitura. falando. É o mesmo Pedro, com óculos de leitura ao outro Papa Leão, que é o Leão X. Que da hora. E ele vai dizer isso aqui, ó. No dia 15 de julho de 1520, vai dizer: contudo, com o conselho de nossos irmãos, imitando a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, olha aqui a base, o fundamento, Deus Todo-Poderoso, que não quer a morte do pecador, mas antes que ele se converta e viva, e esquecendo todas as injúrias feitas a nós e a sé apostólica, ou seja, Lutero, estamos esquecendo tudo que você falou da gente. Perdoado. Tá perdoado, esquecendo tudo. Decidimos usar de toda a compaixão que nós somos capazes. É nossa esperança. Mesma fala do Papa Leão. Sim, sim. Nossa esperança. Olha, ele coloca aqui, ó. Entristecido, mas cheio de esperança. Mesma fala. Ele vai dizer, mas com toda a esperança, é nossa esperança, tanto quanto podemos ter, que ele passe por uma mudança interior, tomando o caminho da brandura que lhe propusemos. Ou seja, foi proposto a Lutero, portanto, a partir dessa bula, um caminho de brandura. O que significa isso? Calma, não seja tão violento aí em acusar. Vamos sentar e conversar. Ou seja, ele está propondo o caminho. Né? Pela palavra, a gente sabe que foi proposto. Volte e se afaste de seus erros. É a mesma coisa que está sendo proposto à fraternidade Reveja, sobre o né? 10º. Reveja. Nós o receberemos bondosamente como um filho pródigo retornando ao abraço da igreja. Portanto, o próprio Martinho e todos aqueles que aderiram a ele, mesma coisa falada a Lefebvre, mesma coisa Sim. falada a eles agora. E aqueles que o obrigam e o apoiam, abrigam e o apoiam, pelo coração cheio de misericórdia de nosso Deus e a aspersão do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual e através de quem foi realizada a redenção do gênero humano e a edificação da Santa Madre Igreja. Fique sabendo que de coração exortamos e suplicamos a mesma coisa que o Papa Sim. Leão falou. Sim. Que pare de conturbar a paz. Ou seja, a fraternidade sacerdotal São Pio X hoje está conturbando a paz. A unidade e a verdade da igreja pela qual o Salvador rezou tão insistentemente ao Pai. É a mesma coisa, pode ser aplicado a eles. Que ele se afaste dos seus erros perniciosos, que possa voltar para nós. Ou seja, a igreja não quer ir longe, a igreja quer perto. Sim. Se eles querem realmente obedecer e nos pôr cientes por documentos legais que obedeceram, encontrarão em nós a afeição do amor de um pai, o acesso à fonte dos afetos da caridade paternal e o acesso às fontes da misericórdia e da clemência. O que é isso, esses acessos? Os sacramentos. Sim. Não serão excomungados. Nós ordenamos, contudo, a Martinho que, enquanto não ocorra essa retratação, pare com toda a pregação ou com o ofício de pregador. Dado em Roma, 15 de junho de 1520, Leão X Papa. Essa não é nem a bula de excomunhão, tá? Tem uma outra, que é a excomunhão oficial. Essa aqui Porque é o que o Lutero faz com isso aqui? Vocês sabem, né? Ele rasga. Rasga, né? Cagou. Ou seja, é o que eles estão fazendo. Só que aí eles vão exortar que o Papa e que o padre David não fez isso. Ele respondeu no outro dia o Papa com um texto, tá lá no site da Fraternidade, a resposta dele. É até muito cordial a resposta dele, só que cínica. Porque então, obrigado pela paternidade, obrigado. Mas a gente peça, na verdade, que você, ó Papa, reconsidere e nos obedeça. Nos dê sua bênção. Por que nós estamos fazendo com sua bênção pra gente não importa. Nós o amamos como Papa. Mas se você abençoar ou não abençoar, a gente vai continuar. Ou seja, obstinados no erro. É porque dá pra ver ali que a carta do Papa, ela vai carregada de humildade, né? Exatamente. Pra O deles não. dirigir àqueles que de fato... Tanto que é curta. Uma carta curta. Eles escrevem um textão pra dizer o seguinte:
Obrigado, Papa, mas não estamos nem aí pra sua compaixão. Nós vamos sagrar de qualquer jeito. Essa é a questão. Até o diabo se disfarça de anjo de luz para enganar os seus. Então a falsa humildade dessa resposta ao Papa só demonstra a desobediência e não o amor à tradição. Porque o primeiro princípio do amor à tradição é a obediência ao Romano Pontífice. E a certeza de que a igreja não abandona o mesmo. Eu achei até interessante o comentário do Luca, de Tomás a respeito dessa parte de rasgar a túnica. Ele pega a referência ali dos textos do Evangelho e fala que nem os pagãos ousaram rasgar a túnica. Exatamente. Os soldados ali, quando ele pega ela em mãos, não rasgam. E acontece isso dentro da igreja, ele coloca a gravidade, né? Disse que vai atingir muitos fiéis. Vão sofrer muito com isso. Principalmente os que seguem a fraternidade ali. Aí, assim, uma coisa que eu queria colocar também é porque uma das justificativas é o estado que chegou, né, o modernismo, às vezes proveniente da teologia da libertação, então os abusos litúrgicos que acontecem espalhados pelo Brasil, enfim, e até alguns erros morais, né? Então a tradição se levanta como uma resistência a todas essas realidades e a gente automaticamente acreditaria e é legítimo. que... É legítimo. É legítimo. É legítimo, obviamente que é legítimo. Só que a gente pressupõe o quê? Que quando tem essa atitude radical para barrar esses erros, é que dentro da fraternidade não acontece nada nesse sentido. Que é todo mundo impecável, tá todo mundo levitando. Assim, foi tão eficaz a iniciativa deles que dentro da fraternidade não tem nenhum tipo de erro, principalmente moral. Então, não tem nada o que olhar. Aí o padre José Eduardo veio aqui e falou assim, tem sim. Tem sim, mais da metade dos padres saíram, alguns viraram, assumiram homossexuais, outros apostataram da fé, outros estão ensinando as pessoas a apostatarem e diversos casos de imoralidade sexual. E qual é a acusação deles? Após Vaticano II e a frouxidão doutrinária e formativa, tiveram muitos abusos na igreja atual da igreja romana, os seminários estão todos cheios de pessoas malfeitores, pessoas que não conhecem a fé, pessoas que abusam, pessoas que são estelionatários, pessoas que estão abusando da fé. Mas olha a história deles. Olha dentro da história deles também. Olha os erros que cometeram. E por conta dessa fala nossa, né, que a gente tá colocando aqui agora, mas o padre José Eduardo veio aqui e antecipou. É importante dizer que foi o padre José Eduardo. Então, o que o padre José Eduardo falou, e o padre José Eduardo tem muito mais moral do que a gente pra falar a respeito disso. Inclusive... Eu tomei ciência a partir dele. E vi depois as respostas que ele deu e as fundamentações que ele coloca, que é um texto que ele escreve, né? Sim. E o padre... A gente tá gravando isso aqui dia 1º. O padre José Eduardo vai fazer uma live no dia 2, no canal dele. Se você está vendo isso aqui antes de ver a live do padre José Eduardo, eu queria falar pra você, vá lá ver a live do padre José Eduardo, que é alguém extremamente capacitado para tratar do tema. Extremamente. Então, o que acontece? O padre José Eduardo, depois que eles começaram a falar que a gente tava levantando fake news, sendo injusto e que ia processar a gente e tudo mais, o padre José Eduardo fez questão, então, de montar aqui um dossiê. E aqui são documentos disponibilizados pelo padre José Eduardo, tá? Se você ainda não teve acesso, a gente vai deixar o link de toda a documentação disponível aqui na descrição desse vídeo. Mas alguns casos a gente vai trazer à tona para vocês verem a gravidade das acusações. Então já preparo você que de fato é grave, mas a gente queria trazer algum... É um documento aqui com 40 páginas, 39 páginas praticamente. Então, documentado, tem um nome, tem a sentença jurídica a respeito do caso e o nome do padre, da fraternidade, foto e tudo mais. A gente queria colocar aqui. Luan, por favor. Luan, Valci, quem tiver por aí. Então, isso é legal, então. Coloca antes, Luan. Seria interessante. Adoro essas coisas. Porque assim, às vezes a gente fala, o pessoal fala assim, vocês estão com mania de perseguição, mania de perseguição. Vou mostrar pra vocês. Inclusive, tá disponível, tá no nosso canal. Tanto o vídeo do padre José Eduardo quanto o corte. O corte tá lá assim, alguns saíram e viraram até satanistas. E a galera tradicionalista veio em peso. Tá lá nos comentários, só você entrar e olhar. Tanto no canal do Nobarco no YouTube, quanto no nosso perfil no Instagram. Tá aí disponível. O pessoal xingou a gente de tudo, só não falou que a gente era santo. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. Mesmo que não fosse verdade que eles não tivessem virado tradicionalistas, satanistas. Só o fato de ele estar dividindo a barca da igreja.
Isso já é uma atitude satânica. Claro que é. Sim. Então, ponto. O divisor é o diabo. Então, ponto. Coloca aí, Luan, só rapidão pra gente passar. Bispos. O comentário da galera, falando que a gente tava... Explode a obediência. Falando que o padre tava mentindo e a gente tava apoiando. Então aí, ó. A fraternidade deixou este padre louco. Padre Eduardo mente. Vê fantasmas. Inventa histórias. Padre Eduardo é também modernista. Ah lá. Chegou a dizer que fidúcia súplica não autoriza não benzer homossexuais. Vai É mudando. verdade, é verdade. A fidúcia suplicante não autoriza a benzer homossexuais, até porque nós não somos benzedeiros, É. entendeu? Então ela não autoriza isso mesmo. Coloca o próximo, vai, tá. Tem vários. Mano, é Pode muita deixar coisa. na tela grande assim, Londres, vai passar. Esse é o tipo de gente que a fraternidade vem lidando desde 1970. Mas tem outros aí. Eu quero uns que eles falam que a gente é. Além das mentiras com relação à fraternidade, esse padre tem um silogismo péssimo. Esse cara nem sabe o que é silogismo, certamente. No barco ele deu as fontes ou foi Arial 12 mesmo? Tipo, zombando, tá ligado? Que não tem fonte nenhuma, que é tudo mentira. Mas legal que deu, né? Já tem a resposta. Vai aí, ter, vamos vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você que tem fontes, tá? Que matéria ridícula e totalmente mentirosa. Carece de fontes, apenas sensacionalismo e calúnias. Sugiro se confessarem e apagar essa porcaria, falando do conteúdo que a gente publicou, tá? Aí, vamos lá, vê se tem mais aí. Provas, porque a fraternidade só cresce. Ok? Então não é verdade que eles estão necessitando fazer isso que eles estão fazendo, sagração de bis, essas coisas. Mas porque antes- tá Mas diminuindo. o protestantismo também cresceu bastante, né? É. Vem crescendo. Exatamente. Olha o Isso tamanho da não- universal do reino de Deus. então, Vai isso abrindo não, mais isso não igrejas, é, né? isso não é argumento pra muita coisa. Exato. Não existe nenhuma fonte que informe esses dados. Vocês vão ter agora, meus caros. Vão ter agora, tá? Não existe nenhuma fonte que informe esses dados. Opa. Que o padre José Eduardo citou. Pelo contrário, segundo o próprio site do Vaticano, o número de sacerdotes só aumenta. Não significa que não tenha saído. Em 2024, na Alemanha, teve 47 novos seminaristas. Ou seja, eles continuam, né? Então, eles estão se entregando, né? Tá, mas aí o erro deles que ele tá colocando aqui é porque assim, acabou de sair o anuário do Vaticano, da Advenet, Uhum. mostra o crescimento da Igreja Católica no mundo. Aham. Então, se nós estamos tão falidos, por que a gente tá crescendo no mundo? De batismo, né? Quando De teve- batismo, de tudo. Perfeito. Tá crescendo em tudo. Não é Vai, só ele. muda, Lúcio. Vê se tem Tudo mais que é aí. católico tá traindo o povo agora. Perfeito. Beleza, mas tem um monte, você pode entrar, né? Agora eu quero que você coloque o documento, já que eles pediram as provas, a gente vai mostrar. Eu não ia nem publicar isso aqui. O padre publicou lá nas redes sociais dele, eu nem ia publicar, porque assim, é um negócio que eu prefiro não estar nem mexendo com isso aqui. O meu principal objetivo é evangelizar, mano. Eu tô pregando, eu quero que o povo se converta e mude de vida. Somos dois. Mas aí, já que eles pedem, então vamos lá, vamos dar a César o que é de César, né? Coloca aí o documento, Luan. Vou abrir então um chocolatinho. Vai lá, aqui. abre aí que o negócio é Tá amargo. pesado, né? Tá? Então, o arquivo aí do padre José Eduardo, tá bom? O link tá disponível na descrição do vídeo. Pode subindo. Tá, ó. Fatos não são fake news. Que estava falando que a gente tava levando fake news, né? Tipo um outro povo aí também que fica inventando essas coisas, né? Uhum. A fraternidade diante de seus próprios escândalos. Aí o padre vai fazer uma explicação belíssima aqui, né? O peso de cada uma das acusações, que tem umas que são oficiais, da Justiça Civil, Uhum. outras ainda não, mas ele deixa tudo bem esclarecido. Mas vai subindo aí, Luan. Eu quero que você pegue lá o número 2. Primeiro aqui. Vai indo. Tem o caso 2, vai estar em vermelho. Vai indo. Esse é o 1. Pegar esse dois aqui, ó. Uhum. Para aí. Opa. Esse padre Christophe, tá vendo? A França. Violador sádico, exorcismo fraudulento e torturas. Olha o que tá escrito aqui e as fontes tudinho, que vocês vão ver agora, ó. Vamos lá. Quem quer ler aí? Quer ler, padre? Posso? Tá aqui, ó. Posso ler? Vai. Sacerdote da Fraternidade, que foi diretor da Academia Notre-Dame de la Sablonnière, em Por isso que eu pedi pro padre ler. Gaussonville, Familiarizado. perto de Paris, desde 2006. Em 2010, convenceu 3 professoras a se submeterem a sessões de exorcismo, alegando que as ajudaria a superar traumas de abusos sexuais do passado. Seu método consistia em fazê-las reviver episódios traumáticos e hipnose, né, sob pretexto terapêutico, com o argumento de vencer o mal com o mal. Vai subindo, Luan. Opa. Devagar. Devagarzinho. As sessões incluíram açoites e estupros. No caso de uma das vítimas, o tribunal qualificou os atos como tortura Ó, aí tem o link aqui no documento pra você poder entrar e acessar direto do tribunal, e tá? clicar. Tá aqui, tá disponível. Então não é coisa que o padre inventou e colocou aí. Tem aqui o link, Onde tá em azul com risco é porque é link para ser clicado. direto lá do tribunal. Exato. Vamos lá. E atos de barbárie.
Ela foi penetrada com objetos variados, entre eles tesouras, agulhas de tricotar, cabos de vassoura, escovas de dentes, pincel e luva de crina. Só atenção também pro YouTube, né? Que nós estamos só lendo um texto que está sendo relatado para não achar que a gente está incentivando nada disso também. Nós estamos só apenas descrevendo um fato. Outra vítima foi obrigada ao sexo oral e sodomia e chegou a se quebrar o braço ao tentar fugir de um dos ataques. Ela relatou o abuso Tá disponível também o relato. a outro sacerdote da fraternidade, que se negou a denunciá-lo à polícia, alegando que ela era adulta e que era sua responsabilidade fazê-lo. Rosniel foi preso em 2014 e admitiu, em juízo, as relações sexuais, alegando que foram consensuais. Ou seja, tem foto do indivíduo, tá vendo? Então, não é uma coisa aleatória. E você vê que é coisa publicada de matéria, né? Foi Vai, continue, publicado pai. no Em jornal. 2017, foi condenada a 16 anos de prisão. Ao apelar, a pena foi aumentada para 19 anos, após novas provas de tortura serem apresentadas. O advogado da defesa foi Jerome Triomphe, advogado e devoto da fraternidade. Segundo críticas publicadas na imprensa e por investigadores independentes, a conduta dos superiores da fraternidade, nesse caso, levantaria questões sobre eventual omissão ou proteção institucional. São vários casos aqui. Tem Assim, 39 páginas aí contando 39, caso por caso. Eu queria que você colocasse, Luan, também aí no número 6. Vamos lá. O padre Mateu. São todos os casos, assim. E é tudo padre da fraternidade ou pessoas ligadas a ela. Ou seja, a fraternidade, com sua panca moralista, não conseguiu impedir esse tipo de coisa de acontecer. Tá? Então não é solução. Aí, ó, o padre Mateu, vamos lá. Em outubro de 2022, a própria fraternidade publicou, tá em azul, exatamente que é link, publicou comunicado confirmando que o padre Stavky estava sendo acusado criminalmente de abuso de um menor. Olha o absurdo, vai subir, Luan. Vamos ver quem é o menor. Um jornalista norte-americano apontou que a fraternidade se recusou a responder porque Stavky havia sido enviado a um retiro sabático de 3 anos quando tinha apenas 35 anos. No site Bishop Accountability, disse que o padre Stavky da fraternidade São Pio X, que estava em período sabático, foi indiciado criminalmente em outubro de 2022 por abusar sexualmente de uma menina de 9 a 11 anos, entre janeiro de 2019 e maio de 2022. Stavky admitiu ao pai da menina, que é seu irmão, Ou seja, é a sobrinha do desgraçado, velho. Você tá entendendo? que cedeu à luxúria. É nojento o negócio. Vai. O abuso ocorreu na casa da menina em Oak Grove, Minnesota. Segundo relatos, Stavky foi designado pela última vez para uma paróquia em São Vicente de Paulo, em Kansas City, Missouri, em 2019, e para uma capela da fraternidade em Oklahoma. Sua primeira designação após a ordenação foi o priorado da Santa Cruz de Nairobi, Quênia. A fraternidade emitiu um comunicado em novembro de 2022 informando que quando as alegações foram consideradas críveis, o ministério de Stavky foi completamente restringido e ele deixou de ser membro da fraternidade. Ele mesmo declarou-se culpado em 8 de março de 2023 Réu e foi confesso. sentenciado a 90 meses de prisão Só 90 meses. em 27 de junho de 2023. Ó, entendeu? Sobe, Luan, joga lá agora só no 14 pra gente... Eu queria que você colocasse, ó, só pra gente... Porque eu acho que esse caso aqui é interessante, o 12, Luan. Coloca no número 12 aí. Caso 12. Eu acho que esse aqui é muito importante ser colocado. Passou já, passou não? Não, acho que não é. Só pra vocês verem, ó. Lê aí, 12, padre, aí. só pra gente ver. Porque esse aí eu também acho que é interessante colocá-lo. A cascata de ordenações episcopais que decorre da fraternidade é imensa. Apresenta apenas um caso do padre Robert Neville. Ordenado por Monsenhor Williamson em 96, Neville assumiu sua única missão na fraternidade em Richmond, Michigan. Em 1997, um ano após a ordenação, concluiu que a fraternidade era cismática e que não podia, em consciência, continuar nela. A crise de consciência na hora que foi ordenado. Exatamente. Reuniu-se com o superior geral, o Feley, para anunciar pessoalmente a sua saída. Tornou-se sede vacantista, ou seja, ele saiu de uma coisa e piorou a situação da vida dele. É só declínio, velho. É só declínio. Não tem jeito. Porque em vez dele voltar pra igreja, ele vai pro sede vacantismo. Mas imagina o estado que fica A mente... a mente de um cara desse, pô, entendeu? Exato. E só lembrando, pra quem não sabe aí, que sede vacantista é aquele que não crê que o Papa atual é um Papa legítimo. Assim, a sede vacante, ou seja, a sé está vaga.
Ou seja, desde Pio XII até antes, não tem nenhum papa que seja válido. É isso que ele quer dizer, sede-vacantista. Atuou no submundo sede-vacantista nos Estados Unidos. Em 2005, foi consagrado bispo pelo Monsignor Robert McKenna. Ele próprio consagrado pelo Monsignor Gerhard de Laurier, cuja linha episcopal derivava do Monsignor Tuck. Neville fundou o que uma separação michiganista e em 2006 consagrou como bispo o padre André Morello, ex-reitor do Seminário Lefebvriano argentino. Olha lá, saiu da fraternidade, E já continua sagrando, sagrou os Exato. bispos e assim. Que havia deixado a fraternidade em 89 para fundar um grupo sede-vacancista chamado Companhia de Jesus e Maria. Ou seja, são os frutos, né? Ó, São isso aí é a frutos. mesma situação. Esse também é interessante. Esse, de sequência aí, ó. Porque mostra um bispo que já nega a validade do batismo por desejo de sangue. Esse daí. Começa a negar as Então o coisas negócio que vai ele ficando quer. muito mais grave, assim, Uhum. sabe? Vai se tendo a possibilidade de negar coisas que a igreja já defendeu. Tá vendo? Nega a validade do batismo, tá aqui, ó. De sangue. desejo. Tal. E se Então, pegar esse o Márcio que é documento, batizado, o Márcio tá lascado. se pegar todo esse documento aí, ele vai Mas eu provar. queria colocar 14, vai. Cisma e heresia, né? Já vem colocado. Exato. Vai lá, esse aí, padre. Aí, vai lá. Existe Francis Palmquist, ordenado pela fraternidade, apostatado e transformado em influencer de desconstrução religiosa. Hoje dirige o apostolado I Am Judas Project, que ajuda pessoas a apostatarem da religião cristã. Coisa que ele tinha Que loucura. dito aqui. Uhum. Né? Foi o que o padre afirmou aqui, eles falaram que é Exato. mentira. Olha lá, tem o perfil aí, ó. Vocês podem, o documento vai ficar disponível pra vocês. Pode subir no... Só mais um pouquinho. Francis Palmquist nasceu em Nova Jersey, Estados Unidos. Foi criado como um católico do Novo Rito, com missa e rosário. O pai era católico não praticante e acompanhava o fervor religioso da mãe. Francis, sendo o filho mais velho, assumiu o papel de um homem católico da família. Aos 15 ou 16 anos, a família ingressou na fraternidade. O próprio Palmquist declarou que teria abandonado a igreja ainda na juventude se não tivesse encontrado a fé tradicional. Palmquist considerou uma vocação sacerdotal, apesar de ter atrações homossexuais. Ou seja, a fraternidade já via essa atração. Aí vai explicar por que ele aceitou, ó. Porque, segundo ele, havia uma escassez de sacerdotes e uma propaganda exagerada que pressionava os jovens a se tornarem padres. Pressão que era exercida também sobre e pelas mães. Depois de ingressar no seminário, alguns colegas lhe disseram que havia entrado não por decisão própria, mas por terem sido orientados a fazê-lo. O seminário era ideal para Palmquist, porque ele não considerava Vai, Luan, sobe. o casamento uma opção. Apesar do que ele chama de desejo sexual descontrolado, nenhum sacerdote lhe disse para ficar fora do seminário. Ou seja, eles estão se gabando porque tá aumentando o número. Então, uma das explicações está aqui. Tá? Exatamente. Pressão. E também de acusação da igreja por parte de Roma, né? Durante o seminário, apaixonou-se por outro seminarista que correspondeu aos seus sentimentos. O único contato físico que ocorreu entre eles foi segurar a mão um do outro uma vez e se abraçarem após a morte do avô em Palmquist. Conversaram com o superior sobre a amizade e então se afastaram completamente um do outro, querendo ambos se tornar bons sacerdotes, chegando a parar de se falar. Causou tanta dor dentro de mim, disse Palmquist. Ou seja, se eles acusam a teologia da libertação de estar subvertendo os seminários, eles não estão fazendo coisa diferente, não. Tá? Uhum. Aí, adiante. Foi ordenado em 2016 e enviado ao México. Após a ordenação, foi designado para o México, onde viveu com 3 outros sacerdotes e onde começou uma grande crise. Durante seus últimos 5 ou 6 meses como padre, levou uma dupla vida. É importante só citar isso aí, porque ele está dizendo que a atual disposição sacerdotal e formação sacerdotal da Igreja de Roma apóstata, ela gera crise nos sacerdotes. Uhum. E tá aí. Tava explícito Já estava ali, explícito né? a mesma Como assim, crise. A atitude da fraternidade não preveniu que isso acontecesse. Não barrou, né? Exatamente. A ordenação. Entendeu? Exatamente. O romper não foi solução. Tá aí a mesma crise também, entendeu? Porque é uma crise do tempo, não é uma crise da instituição. Sim. Durante seus últimos 5, 6 meses, como padre, levou uma vida dupla. Isso começou de forma inocente, com o desejo de se conectar com pessoas e conversar, e o levou a ter um relacionamento homossexual com um homem fora do círculo católico que durou 1 mês. Essa vida o deixou deprimido, parou de comer, desenvolveu bulimia, perdeu peso e dormia o tempo todo, me destruiu. Como padre da fraternidade, iniciou um relacionamento romântico com um rapaz local e eventualmente deixou a fraternidade e o sacerdócio para viver abertamente como homossexual. Hoje tem um estúdio de tatuagem em Guadalajara e vive com o seu namorado mexicano. Alguns meses antes de deixar o sacerdócio, Palmquist perdeu a fé e quando partiu não tinha mais fé em Deus. Não acredito, diz ele agora. No entanto, quer permanecer aberto à verdade e não quer fechar a porta. Em nenhum momento da minha vida
Eu acreditava e agora não acredito. Em 2020, lançou a I Am Judas Project, onde conta sua história em vídeos e posts online. Bom contador de histórias, concedeu uma entrevista em janeiro de 2021 ao homossexual Joseph Chiambra. É incomum que Palm Quit não se apresente como vítima e não culpe a fraternidade por suas escolhas. Na época, fiz o que achei ser o melhor, mas se eu pudesse voltar, teria tomado uma decisão diferente, disse. Afirma ser feliz com a sua coabitação homossexual atual e acredita ter superado sua luta ao declarar que ser homossexual é aceitável. Este estado, contudo, parece ser contradito pelo fato de ele chamar sua presença na internet de I Am Judas Project. Pronto. E aí vai. Tem um monte de casos aí, pronto. Acabou. Então, se vocês pediram provas do que tinha sido dito... Mas eu acho que é importante só dizer aqui, para vontade. quem vai acabar entrando na live por este caminho, vai entrar por aqui. Em primeiro lugar, a intenção dessa live é apresentar as provas que foram pedidas a este canal de comunicação. Exatamente. Que foi dito pelo padre José Eduardo e por eles numa entrevista. Então, cobraram ele as fontes do que foi dito. Então, aqui estão sendo apresentadas as fontes. Não é intenção deste podcast, dessa entrevista, escandalizar absolutamente ninguém. E nem generalizar. Eu acho que é importante dizer isso. Tá? Por exemplo, quando nós debatemos com o protestante e apresentamos os erros de monte de abuso de consciência que existe em várias comunidades protestantes, isso não quer dizer que são todos protestantes que são assim. Exatamente. Quando se apresenta que houveram erros dentro dos seminários católicos, no meio do clero católico, das freiras católicas, do mundo católico, não se está dizendo que toda a vida católica é assim. Nós somos católicos e muito bem católicos aqui. Né? Então, quando a gente está apresentando também esses relatos, esses fatos, não fake news, esses fatos referentes à fraternidade sacerdotal São Pio X, não está dizendo que todos ali praticam isso e corroboram com isso. Exatamente. O que se está dizendo é que aquilo que eles estão acusando de ser fraqueza da igreja atual também existe no meio deles. E se também existe no meio deles, eles não são tão salvadores da pátria quanto eles acham que eles são. Então, há uma falha que ele precisa identificar, que não é culpa da Igreja de Roma. Então, é isso que eu queria reafirmar, que o senhor colocou, achei muito bem colocado. Então, é um problema do tempo, não da instituição. Exatamente. Porque eles fazem o que fazem com o argumento de que o problema está dentro da instituição, e por isso que rompem. E rompem para proteger de algo que está acontecendo lá dentro da própria fraternidade. Exatamente. Eu acho que é interessante também, porque fiéis que os seguem não têm conhecimento desses casos. Exato. Então, eu acho que é e uma eles transparência também. exato. E eles vão dizer, porque a frouxidão da formação atual permite que isso aconteça, mas a rigidez também está permitindo. Exato. Então, peraí, o que está acontecendo? Exatamente. Ou seja, qual é o problema que está acontecendo de fato? Eu acho muito grave, fato? assim, o caso do bispo que acaba de ser Ordenado, já tem crise. Já tem a crise Exato. de consciência ali de saber que, de fato, estão fora E tivemos do nosso lado coisas assim. Agora, não é um problema da fraternidade, não é o problema da Igreja de Roma, é o problema do tempo. Exato. Nós estamos com o problema do tempo. Quantos pastores evangélicos que estão com crise de consciência de serem pastores estão voltando para a Igreja Católica? Exatamente. Tá entendendo? Perfeito. E são radicais. Eram presbiterianos. Ou seja, uma radicalidade doutrinal imensa. Agora, a grande questão que precisa ser pontuada, precisa ser dita aqui, é que é muito fácil criar o espantalho e bater no espantalho. E é o que eles fizeram. Eles criaram o espantalho de um falso papa, espantalho de um falso concílio, espantalho de uma falsa disciplina, para que eles possam defender a salvação. Esse é o pensamento ideológico. Esse é o pensamento de seita. Entendeu? Esse é o pensamento de seita. E a única coisa que agora eu vou dizer de modo bem chucro, que a única seita que tem que dizer é a seita que dói menos. Porque a Igreja Católica continua viva. A Igreja vai continuar de pé, eles vão passar e nós vamos continuar de pé. Papa continuará papa, os bispos continuarão bispos, os padres continuarão padres e a Igreja continuará evangelizando com ou sem os Judas que estão no nosso meio. Com ou sem os joios que estão no nosso meio. Então, assim, eu também acho que não deve, né, disseminar o ódio aí no padre José Eduardo. Os fiéis que acabam pegando aí... Porque assumiram o espantalho. Exatamente. Exatamente ao contrário, mas assim, ele falou uma coisa que ele tinha provas. Exatamente. Então busquem também os documentos que estão lá na íntegra, né? Porque vai processar. Pois veja, foi apresentar aqui o padre François e o padre Wander. 2 padres admiráveis. Sim. 2 padres admiráveis. Estão, na minha opinião, optaram erroneamente por um caminho. Repito, eu não tenho condições emocionais de falar mal de um padre Wander. Padre Wander, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, eu quero dizer, eu amo muito o senhor. Me dói muito não poder estar na mesma comunhão que o senhor, né? Na legítima obediência ao Papa. Eu amo muito o senhor. Reconsidere, né? Quem sou eu para dizer isso? Vou usar a fala do Papa. Reconsidere, meu irmão.
O senhor sabe o quanto o senhor é importante pra minha formação sacerdotal. Uhum. Me dói muito falar isso. Eu jamais ousaria levantar a voz contra um escolhido de Deus. Esses padres são legitimamente ordenados. Sim. Esses 4 bispos, ainda que não sejam legitimamente ordenados, estão ordenados. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. É ilícito a coisa, mas estão ordenados. Temos que rezar por eles. Né? Temos que rezar por eles. Eu rezo muito por eles. Para que haja, de fato, essa comunhão e esse retorno, essa fidelidade, para que a veste do Cristo não seja rasgada. Agora, são tão santos, são tão formados na virtude, nos bons costumes e na fidelidade à fé, que ousam ameaçar, do jeito que estão ameaçando o padre José Eduardo e tantos outros padres, só porque o padre José Eduardo ousa apresentar fatos contrários a que eles estão apresentando? Ou seja, dizem que o padre José Eduardo ironiza, mas eles podem ironizar, então? Por isso que eu tô dizendo, o argumento e o diálogo que eles querem que a gente tenha com eles não é sincero. Uhum. Ou seja, não é um diálogo que é aberto para o conhecimento um do outro, é um diálogo para imposição. Ou seja, vamos conversar e vocês vão receber o que eu tô dizendo e o argumento de vocês já é modernista, já tá errado, a gente não quer escutar. Então, não é bem assim que funciona. Eu consigo hoje dialogar muito mais com luteranos Uhum. do que com tradicionalistas. E tradicionalistas que eu digo não são os bons tradicionalistas que seguem a tradição. São esses que seguem esse sede-vacantismo camuflado na igreja. Porque o sede-vacantismo camuflado são cismáticos. E tem a nossa responsabilidade com relação à nossa audiência também, porque a gente vê jovens que se converteram, estão caminhando na igreja, servindo na paróquia, mas tem contato por vias digital com o movimento tradicionalista e começa a, então, se fragmentar, né? Vai saindo, vai criando dissessões ali da paróquia que faz parte, aí daqui a pouco já não tá mais aceitando A missa atual. entendeu? Então, E acontece também deles pegarem e sair e não acreditar mais em nada. Exato. Chega nesse ponto, né? Vai Exato. pro lado do extremo ali. Por exemplo, tradicionalista e- tem um fato que é muito interessante pra você ver. Muitos tradicionalistas abominam o 4º mistério do Rosário, por exemplo, proposto por João Paulo II. Aí você parou, mas por quê? Ah, porque não foi revelado por Nossa Senhora. Mas e as chaves que é colocada na mão do Papa? O Papa tá propondo 5 mistérios num único grande mistério, que é o mistério luminoso, pra gente poder rezar a vida de Jesus, a transfiguração, o batismo, a ceia do Senhor, a pregação pública. Ah, mas não pode, porque não veio de Nossa Senhora, veio de um Papa modernista que está propondo ao povo meditar a vida de Cristo para se converter e amar mais a Jesus. Olha o absurdo que eles chegam. Ou seja, é pura estética. É puro apego a um tempo que nem é a tradição real. É um período, um recorte da história. Então, assim, é triste ver isso. Ou seja, eles abominam que se ensina o povo a ler a Escritura, a rezar o rosário. O rosário verdadeiro tem que ser rezado, que isso é só com 3 mistérios. Mas o rosário proposto por um papa santificado, canonizado, não pode. Eu vi até a galera batendo aí na igreja, né? Quando teve aquela fala ali da medianeira, não se recorrer a Nossa Senhora. O vestido dela, eu falei justamente no mistério que cita a mediação de Nossa Senhora Exato. do Milagre, eles também não querem rezá-lo. É. Então, assim, só ratifica, né? Porque qual é o sentido de a gente pegar e bater nessas coisas? bom, mas é isso. O que a gente queria falar a respeito do tema foi o que foi dito aqui. A gente nem vai mais se delongar, vocês não vão ver o No Barco falando mais sobre essas coisas não, mas foi necessário ser dito justamente porque estavam acusando a gente de mentiroso, levantador de fake news, tá? E eu recomendo novamente aqui que acompanhe o padre José Eduardo nas redes sociais dele, ele tem mais propriedade para falar. Só que assim, o que cabe a nós dizer foi dito aqui hoje com o auxílio do padre Bruno e a gente quer agradecer a sua disponibilidade sempre em atender o nosso chamado. Seja sempre bem-vindo e que venha para falar de assuntos mais leves. Amém. Tô aqui. Só me convidar, tô pertinho aqui de vocês. Bom, só tem... Acho que a única coisa que eu tenho pra dizer aqui pra finalizar a minha fala aqui antes da bênção, certamente, é o lema deste podcast. Fora da barca. Nossa, salvação. permaneça no barco, Exatamente. fora do barco, na Exatamente. salvação. Permaneça no barco, fora do barco na salvação. Boa, Fora padre. do barco é excomunhão, então. Exatamente, exatamente. Fica conosco. Dê a sua bênção e a gente finaliza com a bênção, então, Luan da regulagem. Exatamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Bênção legítima, viu? Isso aí. Amém. É lícita.